E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. É muito bom estar aqui com vocês novamente em mais um episódio. E você que está aqui, que ainda não se inscreveu no nosso canal, já sabe, aperta esse botãozinho vermelho aqui e se inscreva. Do ladinho vai aparecer um sininho, clica nesse sininho para você ser notificado para todo novo episódio que for ao ar, tá certo? Então não fica de fora. E também aqui você vai ver na lateral, aí se você está assistindo pela televisão, tá na lateral, se você está assistindo pelo computador e se você está vendo aí pelo celular, tá aí embaixo, você tem um chat onde você pode abrir, conversar, interagir, compartilhar suas ideias, suas vontades. A gente quer te conhecer, a gente quer que você participe, então participa. E tem um cifrãozinho aí também, esse cifrãozinho aí que você vê no chat é para ajudar o nosso trabalho a eu pagar o leite da Isabela, tá? Então ajuda a gente aí pra gente fazer uma boa edição sempre, entregar o melhor para você, porque isso aqui, tudo que a gente faz é para melhor te servir. E graças a Deus, Deus tem abençoado, vocês têm participado. Isso só é possível pela bondade e misericórdia de Deus e pelo carinho de todos vocês que curtem, comentam, compartilham. E a gente bateu a marca de 100 mil inscritos aí no YouTube. Palmas aí, ó. Né? 100 mil inscritos, graças a Deus. Quem diria, né? Depois eu até postei uma foto lá no meu Instagram particular, minha, do Igor lá, no nosso cantinho lá, quando tudo começou, uns panos esticados, né? Era celular na época, USB, eram as coisas bizarras, era mais chiado do que na Amazônia lá, os passarinhos cantando, uns negócios estranhos, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado, inclusive. O fato da gente estar aqui hoje está muito ligado ao podcast que a gente vai fazer hoje, né? Porque eu tô com um convidado muito especial aqui que você vai ter a oportunidade de conhecê-lo, se você não conhece, e quem já conhece vai revê-lo. Ele já gravou um podcast aqui com a gente e a gente vai falar mais dele daqui a pouco. Antes eu quero lembrar vocês que a nossa viagem para Israel e também Egito, aqui tá só Israel, mas depois a gente está atualizando, vai colocar aqui também Egito. Ela está confirmada, se tudo der certo, ela vai acontecer, tá bom? Então, se eu não me engano, começa no dia 12 de janeiro e vai até o dia 28 de janeiro. Israel e também Egito, com o professor Luiz Saião, um dos maiores nomes da teologia. O Luiz Saião, que hoje é um professor de hebraísta, linguista, reitor de faculdades, enfim, uma pessoa que dispensa a apresentação. E ele vai estar sendo o nosso guia. Olha que privilégio, ele vai ser o nosso guia. Então, é como ele diz, né? Essa viagem para lá não é apenas uma viagem, é uma experiência com a Bíblia em 3D. Então, não perca essa oportunidade, aponta aí o seu celular para o QR Code que está na sua televisão, se você está assistindo pela televisão. Se você está assistindo pelo celular, no link da descrição aqui você consegue clicar, cai lá dentro do site do pessoal da Bíblia Viagens, e lá dentro o pessoal conversa com vocês, tira todas as suas dúvidas sobre viagens, aéreo, terrestre, hospedagem, hotel, enfim, itinerário e todos os lugares que a gente vai visitar. Então não perca essa oportunidade, vem participar com a gente, tá bom? Espero você lá. Bom, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, Marcelo Nicoliello. Ele é um estrategista de negócios digitais, especialista em inteligência artificial, inovação, IA, advisor de empresas como a One Help Me, é isso mesmo? Isso. Digital Z Academy, e também head do Positivamente, head... Cientificamente, outros projetos outros projetos, enfim, e também é nosso parceiro, nosso sócio, coisa boa ter você aqui, irmão. Vamos bater um papo gostoso. Se apresenta aí, pessoal, dá um salve para a turma aí do Espiritualmente. Obrigado pela participação de todos. Douglas já resumiu bem aí o meu papel hoje. Ao longo da conversa você vai conhecer um pouco mais dessa nossa trajetória e o porquê que tudo isso acontece, né? Então a gente vai falar não só de mercado, mas a gente vai falar da vida cristã como empreendedor, a gente vai falar sobre os projetos que nós temos, né? Em parceria, né? Em sociedade, e principalmente o propósito de tudo isso, né? A gente vive a partir de propósito. Afinal, a vida de um cristão, se não for pautada no propósito em Cristo, não é uma vida cristã.
Então, tudo que a gente faz aqui é para glorificar, honrar o nome de Deus e, com certeza, viver a grande comissão, o ID, né? O indo, que é através desses podcasts que nós temos, esse ecossistema que nós temos, para falar das boas novas, através dos convidados e de todo o conteúdo que a gente produz junto. Muito bom, tá aí. Então já deixa o seu like, você que está aí acompanhando, deixa o seu like. Como eu disse, deixa o seu comentário, compartilha para mais pessoas, porque o nosso papo hoje é um papo de tecnologia. O nosso papo é um papo de negócios, de empresas, porque o Marcelo, ele é um homem de negócios já há bastante tempo. E uma das coisas interessantes acerca da nossa vida cristã é fé e negócios se mistura. Como funciona essa questão toda dessa tecnologia, dessa inteligência artificial? A inteligência artificial, ela vai substituir a raça humana? A inteligência artificial, IA, ChatGPT, isso é do demônio? Né? O que acontece? Né? As pessoas, né, tem aquelas especulações, né? Não, isso é do anticristo. Cara, de verdade, o que eu tenho visto durante todo esse tempo é que, de fato, essa tecnologia toda nas mãos de alguém que é mal, ela, de fato, pode se tornar algo danoso. Mas na mão de quem está fazendo bem, é maravilhoso, é extraordinário, agiliza, resolve muita coisa, traz muitas soluções e eu acredito que isso faz bem para a humanidade. Porém, existem controvérsias e a gente vai falar sobre esse assunto. E eu e o Marcelo, eu tenho tido a oportunidade de caminhar ao lado dele já... Quanto tempo? 2 anos. Uns 2 anos ou mais, né? Um pouco mais. Que a gente começou a caminhar junto. Conheci ele lá na Hub, onde ele era sócio na época e estava lá fazendo a parte de produção, direção, enfim, positivamente, do positivamente que eu conheci, mas tinha vários outros projetos que ele vai falar, Galvão Bueno, Washington Oliveto, pode falar dessas coisas? Pode, tem problema. Todo o trabalho que ele fazia lá com a turma, e é um cara extremamente inteligente, eu não vou ficar rasgando cedo aqui, você vai ver, ele vai abrir a boca, ele vai falar e você vai conhecer, mas eu quero que você entenda que esse podcast, ele tá bem direcionado para você que tem interesse para essa realidade de tecnologia, negócios, empreendedorismo, porque o Marcelo, ele carrega essa bagagem com ele. Então, compartilha aí, você que é empresário, empreendedor, você que quer saber mais sobre esse assunto, e até você que não, mas que você tem interesse para entender um pouco mais dessa questão da inteligência artificial, ChatGPT e toda essa tecnologia, esse podcast está imperdível. Agora, a pergunta que eu tenho para começar para fazer, já que é para fazer pergunta polêmica, ChatGPT, inteligência artificial, é do diabo? Eu acho que eu ia começar... É do demônio? Isso vai levar o mundo ao pecado e à perdição? É a marca da besta? Como é que é esse negócio? Fala pra gente aí um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que a primeira compreensão como cristão para entender e ter uma leitura não só macroeconômica, né, política, né, global, é entender que tudo que é feito na humanidade, né, tudo que o homem cria, é usado a partir de uma narrativa. Então não é a tecnologia que é de Satanás, do demônio, mas é a narrativa que usa as ferramentas para fortalecer a narrativa. Então, eu lembro lá em 2012, 2013, eu tinha poucos anos de conversão, tinha 3 anos de conversão, o Senhor me alcançou, eu tinha 19 anos, isso foi em 2009. Então, em 2012, eu tinha uns 3 anos ali de conversão, já trabalhava já há alguns anos, já com tecnologia, com produção, com digital, e eu escutei um pregador jovem falando que o WhatsApp era do diabo. Aquilo me irritou muito, porque a ferramenta não é do diabo. É o como que é usada a ferramenta que se torna benigna ou maligna. E se participa de uma narrativa ou não. Lógico que depois disso eu comecei a amadurecer e entendi muito, né? Eu gosto de estudar e entender o que acontece no mundo, porque a gente tem que entender para onde a gente está indo. E olhando na perspectiva macroeconômica, entendendo a perspectiva antropológica, né, da história da humanidade, entendendo a perspectiva da história espiritual que a gente vê, né, desde a cruz até hoje, tudo aponta para o fim. Então, toda a tecnologia que é utilizada, ela é utilizada para as duas coisas. Proporcionalmente, é mais utilizada para o reino de Satanás. Ponto.
E o reino de Satanás domina os padrões desse mundo, como Romanos 12 fala, né? Não nos conformar com os padrões desse mundo. Os padrões desse mundo são padrões segundo a sua perspectiva maligna, sobre a sua narrativa construída. E sim, tudo, ou melhor, a boa parte do que nós temos hoje no mundo é dentro dessa narrativa. Então, ChatGPT é do demônio? Se é usado para as coisas desse reino de Satanás. Agora, também é usado para o reino de Deus. Então, não é a ferramenta que é maligna. Ela se torna maligna ou benigna na mão de quem a utiliza. E aí, lógico que quem está nos padrões desse mundo, quem vive o reino de Satanás, está segundo os marasmos de Satanás, né? Sobre as confusões mentais, as confusões espirituais. São cegos, né? Não são pessoas iluminadas, não conheceram a verdade. Então, são pessoas diluídas numa narrativa de uma sociedade líquida. E aí, a partir disso, tudo que a gente vê, a sua maior proporção é de Satanás. É muito mais fácil a pessoa rejeitar algo do que conhecer algo. Uma das coisas que acontece na vida da maioria das pessoas, não todo mundo, mas da maioria da vida das pessoas, é que quando a pessoa ela desconhece algo, isso é neurológico, isso é psicológico, né? A pessoa desconhece, ela rejeita. Vamos pensar agora nessa questão de tecnologia, lá atrás, que nem você falou sobre o WhatsApp, né? Ou então a gente está falando aí sobre a internet, né? A televisão, a rádio. Você está falando de rejeição, né? A igreja sempre ficou para trás dessa realidade. Né? O corpo de Cristo, né? O corpo de... o corpo... Não vamos tocar nisso, né? Não vamos envolver isso. O corpo de Cristo... De fato, a parte operacional da igreja, da noiva, que somos nós, o corpo de Cristo, sempre teve uma rejeição com as evoluções e as revoluções tecnológicas. Ponto. Porque toda revolução causa estranheza. Inclusive, tem um estudo falando, tem um termo, né, que fala sobre como que é o comportamento das pessoas, da sociedade em relação a essas mudanças, que a gente chama de vale da estranheza. Então, o Vale da Estranheza é o momento que acontece essa disrupção na sociedade através de uma tecnologia nova e existe uma estranheza em relação a isso. Isso é usado, esse conceito é usado para várias questões, inclusive para negócios. Tem muitos negócios que vieram no tempo errado, mas com uma tecnologia maravilhosa. E aí, pelo fato de estar no Vale da Estranheza, o negócio não deu certo. Não é à toa que depois de 5 anos, esse mesmo negócio, essa mesma tecnologia foi apresentada por um outro negócio e deu certo porque tinha passado pelo Vale da Estranheza. Hoje a gente está chegando, talvez, no fim do Vale da Estranheza em relação à inteligência artificial. E aí a gente tem agora a sombra do Vale da Estranheza, que são, de fato, os tabus, né, e as percepções erradas em relação a isso. E aí a igreja sempre ficou para trás nesse aspecto, né? Então, a rádio era do demônio, a TV era do demônio, a internet é do demônio, a inteligência artificial é do demônio. E hoje as igrejas estão em todos esses canais. Menos inteligência artificial. São poucas igrejas que usam inteligência artificial. E é esse assunto que é importante pra gente aqui hoje, porque eu tô diante de uma autoridade que hoje, a gente estava aqui conversando, a gente estava falando, né? Porque como a gente tem negócio junto, a gente tem um ecossistema aqui que a gente está sempre conversando sobre os projetos. Ele estava me mostrando ali e tal sobre os profissionais que ele desenvolveu a partir da inteligência artificial, a partir do ChatGPT, que naquele momento eles estão ali trabalhando como se fosse um profissional, produzindo um conteúdo, produzindo dados, produzindo informações, trabalhando como se fosse uma pessoa onde isso só foi capaz por conta da inteligência artificial, por conta do ChatGPT. E a pergunta o ChatGPT, a inteligência artificial, vai substituir as pessoas de fato? Como é que tá esse negócio aí no mundo, diante da realidade que a gente está vivendo hoje? No geral, agora a gente tem as grandes problemáticas, né? Então, o Vale da Estranheza, em relação à inteligência artificial, está passando. Está chegando ao fim. O ponto é agora, após o Vale da Estranheza, como que vai ser a humanidade a partir disso? A partir de agora, a gente vai ter, talvez, o segundo grande momento da história da humanidade, que é antes da IA, depois da IA. Essa é a grande realidade. Porque vai mudar os grandes cabeças, né, líderes e empreendedores e donos dessas grandes empresas que estão à frente de inteligência artificial já estão falando de dados assustadores, como daqui 5, 10 anos a gente ter 80% das profissões cessadas. Uau!
A gente já tem dados falando que daqui 2 anos os modelos, as LLMs, né, os modelos de inteligência artificial, já vão ter consumido toda a informação da história da humanidade e todo o conteúdo produzido pela humanidade até hoje. Então a gente vai chegar num ápice de as LLMs vão ter todo o conhecimento do homem. Então, hoje nós temos alguns empecilhos em relação às aplicações de IA. Mas isso é questão de tempo, questão de 1, 2, 3, 4 anos, a gente ter de fato substituições totais de operações humanas. Hoje, a gente já vê indústrias, galpões das grandes empresas de marketplace, como Amazon, como o Mercado Livre, sendo operacionalizadas por robô, 100% por robô. A gente está vendo essas grandes empresas demitindo em massa, notícias na A internet mostrando... Amazon recentemente, tem 2 semanas que demitiu centenas de milhares de profissionais substituído por robôs. Por quê? Imagina. Porque a operação do robô é muito mais eficiente Total. e muito Não mais... cansa, não tem fome, não tem sono, não tem dia bom, não tem dia ruim. Trabalha só precisa 24/7. O ponto é, nós, o que vamos fazer? Aí existem algumas hipóteses. O próprio Elon Musk já fala, ou o próprio Elon Musk já falou, em entrevista, em conversa, que é um problema dos governos e das empresas agora, grandes empresas, pensar numa solução, porque vai existir um novo vale de abismo de desemprego, de desqualificação da humanidade. A gente já tinha esses dados em relação à tecnologia no geral. Boa parte dessa nova geração não é qualificada. Mais de 60%, 70% dessa nova geração não é qualificada para o que nós temos até hoje de tecnologia, ou seja, não podem ser contratados. E aí entra a IA. A IA vai substituir. As pessoas não se qualificam. Aí existem N fatores antropológicos, sociais, políticos, econômicos que interferem, de fato, o desenvolvimento humano. E aí as empresas, a partir do capitalismo, querem faturar mais, os governos querem ser cada vez mais poderosos e ricos. Vai existir um limbo. E esse limbo precisa ser cuidado. E aí Elon Musk fala sobre possivelmente um salário único para essa população que vai estar nesse limbo. Então, é uma dificuldade muito grande que a gente vê lá na frente. As pessoas acham que é conspiração, que é, né? Não, é fato. É fato. O Bolsa Família da humanidade. Eu tenho amigos, eu não posso citar alguns amigos e alguns conhecidos do mercado que têm grandes negócios já no Brasil, que já demitiram 70% dos seus profissionais, substituindo por um time inteiro de inteligência artificial, agentes autônomos que suprem essas funções. Por exemplo, hoje nos teus negócios, né, nos projetos que a gente tem aqui, que você me mostra constantemente ali o que você tem desenvolvido, você tem em média quantos agentes, colaboradores? Qual o tamanho do seu time ali que você já construiu com inteligência artificial e IA? Tá, eu já tenho agente que faz análise de dados, eu já tenho agente que faz criativo, eu já tenho agente que faz copywriting, eu já tenho agente que faz planejamento, eu já tenho agente que faz só gráfico de Power BI ou apresentações de gráficos a partir de dados. Eu tenho um agente que me ajuda a ter insights. Eu tenho um agente que desenvolve análise crítica em relação a texto, aí inúmeras funções. Então, você pode ter agente para várias coisas. Eu estou entrando... eu entrei como advisor, entrei como advisor numa empresa agora, que já é estabelecida, já está no 6º ano, é uma startup que está indo para a 3ª rodada de investimento. Eu estou entrando como a pessoa que vai trazer inovação e inteligência artificial na operação. A gente já está desenvolvendo o conceito, né, porque agora vai vir a aplicação do conceito, agente que vai substituir toda a parte de arquitetura, construções de conceitos, relacionamento com o público, comercial, construção de anúncios no Google, análise desses anúncios no Google, recriação de anúncios com insights a partir dos erros para aprimoramento de teste AB. Então, inteligência artificial que faz tudo. A empresa que a gente está entrando junto, né? A DZA, que nós dois somos conselheiros que você encontrou, né? Essa empresa a gente com certeza vai colocar IA aplicada. Então, tanto para a área de vendas, fluxogramas, né, de operação, a parte de gestão, a análise financeira, né, responsabilidades financeiras gerais, operações básicas, IA faz tudo. Isso que a gente ainda não tem, digamos que a solidificação da IA
ou a humanização da IA, que são o que a gente só viu em filmes de ficção, que são os humanoides, né? Os robôs. Que está sendo desenvolvido, né? A gente já tem os robôs práticos e atuantes hoje. O mercado já tem robôs práticos e atuantes na área da segurança, na área da indústria, construção civil. A gente já tem robôs operacionais que realmente substituem. Inclusive, a gente citou da Amazon, do Mercado Livre, assim por diante. Mas robôs humanoides com o corpo muito parecido ao ser humano já vai ser uma realidade em questão de 2, 3, 4 anos. Porque a IA agora, a IA generativa, ela tem uma capacidade de criar sem o homem. Você imputa conhecimento, você dá desafio e meta e ela, por si só, evolui. Inclusive, a gente tem casos críticos na história das IAs, que é interessante, parece apocalíptico, né? Facebook teve que fazer o shutdown, né, ou encerrar a operação de uma IA porque estava criando uma linguagem própria para o ser humano não identificar o que ela estava falando. Então, tem coisas acontecendo que parece que é conspiração, mas é real, é fato. Então, lógico, nós temos muitas coisas que ainda não são boas de IA, que não são qualidades, porque a IA também tem seus erros. Ela não é perfeita, ela não entrega 100% ainda, mas ela já entrega muito mais do que muito ser humano e ela evolui muito mais rápido que o ser humano. Um dado interessante é o conhecimento do ser humano dobrou a cada 100 anos nos últimos 2 milênios. Quando a revolução tecnológica veio, ou a evolução da tecnologia veio, a era da computação, né, a era do processamento da informação, do dado, o conhecimento passou a dobrar de 10 em 10 anos. Depois foi para 1 ano e meio. Agora a gente fala do conhecimento dobrando a cada semana. Então é absurdo. Inclusive, a gente tem dois problemas para esse limbo que a gente citou. Um é o hiperavanço da tecnologia por conta das inteligências artificiais generativas e autônomas e a desevolução do ser humano. O ser humano, pelo fato do excesso de conteúdo e o excesso de informação, tendo a tal da obesidade mental, está de fato tendo um problema. Porque essa nova geração, a gente já sabe que não pensa, não tem pensamento crítico. Existe pesquisa recente falando que o jovem de hoje, comparado ao jovem da década de 40, ele tem 40% menos do que... Ele tem 40% menos vocabulário. Ou seja, é uma problemática. Por quê? Não lê, porque não estuda. E aí a gente tem outros dados, como 20% da população da geração Z não quer estudar e nem trabalhar. É o neném. É a geração neném. É isso. É louco, né, gente? O assunto é louco, né? É uma situação que vale a pena a gente trazer aqui para o Espiritualmente Podcast. É um tema extremamente importante e o Marcelo... como nosso parceiro, sócio, enfim, a gente tá aí junto, caminhando. Cada vez que eu escuto ele, cada vez que a gente senta para conversar sobre temas como esse, eu vejo o quanto que é importante isso. Por isso eu peço para vocês que compartilhem para mais pessoas. Então, vem aqui embaixo, aperta o botãozinho compartilhar, compartilhe para mais pessoas. Que agora eu vou trazer perguntas voltadas à igreja também e voltadas ao público cristão, mas também a essas pessoas que estão desenvolvendo a busca por esse conhecimento e como que você pode encontrar esse conhecimento de forma segura e saber como utilizar esses mecanismos de inteligência artificial, chat GPT, porque é um questionamento que muitas pessoas têm. Como se usa isso? Tem gente que está se perguntando, nem sei o que é isso, que negócio é esse? Morde esse bicho? Morde. Se você programar ele para morder, ele morde. Então a gente precisa entender sobre esse tema, é extremamente importante, e eu vou trazer mais profundidade aqui nas perguntas. Então compartilha aí para mais pessoas e manda aí suas perguntas no chat, discute aí, conversa. A gente gosta que vocês interajam, a gente gosta de ver vocês conversando aí, tá bom? Com respeito ao outro sempre. Então deixa aí seus comentários, suas críticas, sugestões, que faz muito sentido pra gente. Agora a pergunta é, a igreja durante algum tempo, né, algumas igrejas, alguns ministérios, eles durante um tempo foram realmente resistentes à computação, à televisão, rádio, internet, tecnologia, né? E agora, obviamente, inteligência artificial, chat GPT, né? Porque, e aí agora, ao invés do pastor ir lá e sentar e orar
e meditar na Bíblia, e ler a Bíblia, agora ele pode... ChatGPT, por favor, monte um sermão para mim, para esse domingo de manhã, com base em XYZ assunto, não sei o que, não sei o que. O ChatGPT vai lá e dá o sermão pronto, né? Até que ponto... Qual é o limite? Qual o limite da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial, do ChatGPT e da tecnologia hoje dentro da igreja? No passado, a gente via a igreja resistente, veio a pandemia, e a pandemia fez a igreja... Acelerou muito. Ter que se dobrar para isso, porque era o único meio do evangelho ali ser pregado, porque as pessoas estavam em lockdown, não conseguiam sair de casa, as pessoas não conseguiam ir até a igreja, muitas transmissões, etc e tal. E isso foi abrindo um leque. Hoje a gente vê empresas hoje... Como, por exemplo, se eu não me engano, tem uma empresa conhecida que é a InChurch, por exemplo, que fala muito sobre essa questão de tecnologia na igreja e tantas outras. Eles têm aplicações sensacionais para as igrejas. Perfeito. Então, InChurch, tá vendo aí? Eu esqueci o nome dele agora, eu falei com ele esse dia. O Igor. Não, é o outro, são dois. Rafa. Eu acho que é Rafa. Tá me devendo, cadê você? Aí, eu tô falando de você. É que, se eu não me engano, eu não sei se são só os dois sócios ou tem mais cara, sócios. eu só conheço esse, eu só conheço o Rafa, eu não sei, acho que é Rafa mesmo. Deixa eu ver aqui. Rafa em Church? Vamos ver rapidinho, ó. Pessoal aqui. Vê se acha aí, eu não sei. Igor não, perdão, Sidney. Sidney em tá, Church. O Sidney é um... Mas tem o outro. Tá bom, chega de ficar fazendo merchandise dos outros. Tem que vir aqui primeiro, depois mas eles merecem, divulga. Eles merecem porque eles são sensacionais. É uma dupla coração sensacional. Eu quero conhecê-los, né? Então vamos lá. Vamos. Bom, falando desse assunto, a gente vê que ela veio, né? Tá aí. Qual o limite disso? Tá, legal. Tá? Como que a gente lida com isso, com equilíbrio? Eu fiz um Reels uma vez, ano passado, quando eu comecei a falar mais de IA. Eu fiz alguns Reels mostrando algumas aplicações de IA, né? E um dos Reels foi, posso estudar a Bíblia com inteligência artificial? E aí, lógico que eu fui cancelado nisso. Por quê? Porque você está cortando a ação do Espírito Santo, né? Tá errado e tudo mais. Qual que é a minha visão sobre o limite de IA na igreja? Eu acredito que a inteligência artificial não pode substituir práticas espirituais, ponto. Até aí, pode fazer tudo. Você pode ter um sistema de gestão de comunidade com inteligência artificial. Você pode ter um sistema de inteligência artificial que ajuda a liderança a desenvolver uma rotina melhor. Você pode aplicar IA para várias coisas. Pode aplicar IA para a área criativa, como desenvolver a sua própria agência para a igreja, agência criativa, né? Para o digital. Então, você pode aplicar várias questões aí com IA. Tudo que é prática espiritual, acho que IA não entra, de fato. O pastor não pode substituir a exegese, né? Ele não pode substituir a construção do sermão com uma IA. Ele pode usar a inteligência artificial para estudar, para aprimorar o estudo dele. Até porque já existem tecnologias que são usadas para aprimorar o estudo. Tem softwares de estudos teológico, né? E esses softwares ajudam a buscar informação no original, comparando informações, comparando tempos, períodos, personas, para o pastor ter mais propriedade ali na hora de preparar o sermão. Eu acredito que IA serve para isso. Eu fiz estudos com IA, por exemplo, eu fiz estudos usando IA na Bíblia, por exemplo, que acelerou o que eu demoraria talvez 1 ou 2 semanas para fazer. Por exemplo, eu pedi para a IA fazer um resumo para mim dos principais tópicos de dores das comunidades que o apóstolo Paulo discipulou, formou. Então, quanto tempo eu demoraria para ler ali as 13 cartas de apóstolo Paulo? Para poder depois levantar todos os tópicos e depois cruzar esses tópicos de maneira precisa para poder entender quais são as principais problemáticas que são as reclamações mais faladas das comunidades. E aí ali eu tive um resumo rápido, lógico, eu não paro por aí, isso serve para me ajudar a sintetizar a informação. Depois que eu tenho que fazer, verificar, você não pode confiar 100% na IA, até porque a IA ela tem problemáticas por conta de... ela é enviesada, tá? Então, é uma outra problemática que é uma questão mais técnica. Então, ela nem sempre vai responder 100% tudo certo a partir de referências e informações e dados 100% certos. Mas, a partir da Bíblia, se você imputa ali a Bíblia e pede para a IA te ajudar a sintetizar algumas perguntas que você faz, ela ajuda a acelerar você buscar algumas coisas. E aí você, de maneira muito mais rápida, consegue aperfeiçoar. E aí, nesse caso específico, eu consegui elencar os 10 principais problemas que as comunidades que o apóstolo Paulo discipulou, né, escreveu cartas,
tinha. Então, quais eram as dores que Paulo tratava ali das comunidades? E aí eu queria saber. E aí o mais interessante é que são as mesmas dores que a gente enfrenta hoje. E aí eu fui, lógico, pesquisar, estudar mais na palavra, para aprofundar, e isso me economizou talvez uma semana de leitura, de estudo. Lógico que não substitui a leitura também, porque isso é uma prática espiritual, né? Mas para estudos, para fim de estudo, é muito bom. Só não pode substituir a construção, que nem você citou, né? Quero fazer uma pregação tal, tive um insight agora, Iá. Eu quero fazer uma pregação tal no domingo sobre o tema tal. Eu preciso que você coloque os 10 principais versículos cruzando o Velho e Novo Testamento e trazendo o nome de Davi, de Pedro e de Salomão. Porque eu quero citar essas 3 pessoas. E eu quero que a palavra tenha 30 minutos. Né? E você coloca ali as exigências. E mais, coloca para mim também os principais gatilhos mentais para eu poder utilizar de maneira estratégica para motivar e inspirar a minha comunidade. Não, peraí. Pronto, já deu ideia para alguém inventar. Não, já tem muito pastor né, que é lobo, né? Que a gente sabe, né? Muito falso profeta. E eles vão usar a inteligência artificial para fazer coisa errada. Então eu acredito que a inteligência artificial... Assim como usam a Bíblia para fazer coisa errada. Então, eu acredito que a inteligência artificial, no ambiente de igreja, sendo o corpo de Cristo, sendo a noiva de Cristo, a gente não pode substituir pelas práticas espirituais. Uma coisa que a inteligência artificial jamais vai ter é alma e espírito. E eu vou parafrasear o meu amigo Renato Opsi-Blum, que teve recentemente no Cientificamente com o Rodovalho, com o bispo Robson Rodovalho. Ele disse isso. Inteligência artificial jamais vai ter alma e espírito. Então, se inteligência artificial jamais vai ter alma e espírito, inteligência artificial jamais vai ter a sensibilidade humana. Inteligência artificial jamais vai ter características do Criador. Nós somos o único ser criado segundo a imagem e semelhança do Criador. E isso não pode ser substituído. A IA pode substituir operação, talvez habilidades específicas, técnicas, né, competências, mas jamais vai substituir o que nós somos como criação, né? Uma das coisas que, apesar da gente ver, né, que a IA ela tem evoluído muito a nível de dados, ela tem se alimentado muito de dados e tem evoluído muito, mas a compreensão do ser humano, né, na sua intimidade, como, por exemplo, eu como um terapeuta, professor de programação neurolinguística, que atuo hoje em empresas com a parte de terapia organizacional, de empresas, de times, trabalhando soft skills dessas pessoas, eu consigo fazer leituras que talvez a IA ela até faça, mas não com a mesma sensibilidade, que é uma das coisas que eu acho que é mais importante. Como você entende hoje, por exemplo, né, a IA nas igrejas, nas empresas, nesse cuidado e nesse relacionamento com o ser humano? Porque, Legal. por exemplo, a gente está vendo a IA hoje também atuando como médico, né? A gente vê aí cirurgias que são feitas pela IA. A IA já está descobrindo novas vacinas, desenvolvendo novas vacinas, novos medicamentos, ajudando a indústria no geral. A IA está entrando nessa questão do campo da medicina, que é sensacional, mas quando você vai numa área específica da medicina, né, que é a área da psicologia, psiquiatria e não só programação neurolinguística, PNL, mas também como estudos mais abstratos, né, que é a linguagem não verbal, a linguagem silenciosa, a gente tem várias camadas aqui, né, que eu citei. A IA ela pode ajudar a parametrizar o ser humano. Parametrizar é quantificar, é colocar em dados comportamentos. Inclusive, é a minha área de pesquisa nos próximos 2 anos. Eu comecei de leve, fazer iniciação científica na faculdade, no campus, para poder aprofundar, de fato, uma inteligência artificial que ajude a ler melhor o ser humano. Você, como psicanalista, né? Você que atende, que cuida de pacientes, por exemplo, você pode gravar todas as suas reuniões com permissão do paciente e tendo a LGPD em prática, né, a Lei de Proteção Geral dos Dados,
tendo isso muito reservado ao paciente, fazer o histórico dessas transcrições e essas transcrições virarem dados. Inclusive é bom para o paciente. E a partir daí, você consegue imputar IAs para poder ajudar a ler melhor o paciente. Mas eles com certeza, a IA com certeza não vai substituir os seus insights, a sua sensibilidade, porque só você tem o que a IA não tem, que é espírito. A IA, como eu disse, jamais vai ter alma. Mas a IA eu acredito que vai ajudar a ler a alma com mais profundidade. Uhum. Então, existem coisas que pertencem ao psique humano que nós ainda não entendemos. A psicologia até por si só, e a psiquiatria, e a psicanálise, e as demais derivadas, elas têm muito tempo de história. Muito pouco tempo de história. A psicologia tem 70 anos. Não tem nem 100 anos. Então, se a gente está falando nem jovem. um século... E outra, não é nem psicologia, né? Na faculdade a gente aprende, são psicologias, porque são vários são métodos. Várias escolas, são várias várias formas de enxergar a psique, o ser humano, porque o ser humano, ele é subjetivo. Ele é subjetivo, ele é complexo. Mas eu acredito que a IA vai ter dois caminhos interessantes aí. A leitura química elétrica, que é a parte fisiológica do nosso organismo, e não só o cérebro. Lembrando que nós não só sentimos aqui, nós sentimos aqui, e segundo o nosso amigo Braz Gondim, nós temos o intestino como o segundo cérebro, ou talvez o maior centro de impulsos elétricos do nosso corpo. E aí a gente entende que ainda é uma área desconhecida para a psicologia, porque a gente estuda mais aqui e pouco aqui, e muito pouco aqui, em relação à psicologia, não outras áreas da medicina. Então a gente tem que entender que é sistêmico a análise, e olhando todas essas escolas, essas faculdades que estudam, né, através desses conhecimentos de 70 anos, menos de um século, com o IA a gente vai acelerar muito isso. E aí, por isso que entra o meu campo de pesquisa, até porque eu atuo muito na área digital, e principalmente na área da comunicação e entretenimento. Então, o meu propósito nesse campo é entender melhor para que a gente possa armar melhor quem produz bons conteúdos para pivotar uma narrativa melhor, segundo a perspectiva da nossa fé, ajudando melhor também o desenvolvimento coletivo psicológico. Porque a gente entende que a narrativa imputa várias ideias coletivas que pivotam a sociedade. E aí, se eu consigo fazer uma engenharia reversa disso, e principalmente entendendo a partir da parametrização do comportamento humano, eu consigo, de fato, ajudar a criar caminhos de conteúdos com gatilhos específicos, com ações específicas, com estratégias específicas para ajudar esses seres humanos que têm as suas dificuldades na alma a desenvolver novos pensamentos coletivos e a partir desses pensamentos coletivos eles encontrarem um caminho para se desenvolver através da fé e através de uma boa psicologia, né? Uma boa psiquiatria. Você acha que a inteligência artificial ela pode interferir, prejudicar a pessoa espiritualmente e também emocionalmente, de alguma forma? Prejudicar? Sim, total. Teoricamente, tecnologia vem para facilitar a vida do ser humano. E a tecnologia, até agora, sempre trouxe novas estratégias e mais eficiência. E fez o ser humano ficar mais bitolado. A gente já tem dados hoje que, principalmente no Brasil, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente fala de 9,8% da população brasileira com ansiedade e crise de ansiedade. A gente já fala de 4,9% ou 4,7% da população brasileira com depressão. E isso é muito resultado de uma sociedade caótica vivendo a partir de excesso de entretenimento fútil. Então, se a nossa sociedade, olhando agora, ter uma visão mais macro, né, uma visão mais política, econômica, tudo pivota a nossa sociedade para virarmos um robô, né? Nós estamos sendo cada vez mais... entrando num ritmo hipnótico. Literalmente um ritmo hipnótico. Então, a grande dificuldade que a gente tem com a introdução... prender a pessoa. É fazer... Quando a gente olha Matrix ali, né? Parece também teoria da conspiração, mas entendendo de maneira análoga, né? Fazendo uma analogia aqui, Matrix tem uma situação muito interessante ali no começo do primeiro filme, que Assistam o filme se vocês não sabem qual é. E ali o ser humano, né? No caso, o Neo, ele tá dentro de uma cápsula, e aí a cena vai abrindo, e aí vai mostrando várias cápsulas com vários seres humanos. Você só entende o que significa aquilo
assistindo todo o filme Tem que e assistindo os 3 Eu filmes. nunca entendi aquele filme direito. Mas o interessante, de maneira bem simples, Matrix, qual que é a ideia de Matrix? É um mundo pós-apocalíptico, onde... eu vou resumir, tá? Uhum. Exterminador Spoiler! Exterminador do Futuro Spoiler de um filme que antecede Matrix, se a gente fosse colocar numa linha cronológica. Porque Exterminador do Futuro é a inteligência artificial dominando a humanidade. Isso é o apocalipse. Após o apocalipse, viria Matrix, porque a inteligência artificial já dominou, colocou o ser humano como uma fonte de energia, porque o nosso corpo produz uma fonte de energia chamada energia em forma de calor, que é o que a nossa célula faz. A combustão do nosso organismo gera calor, e esse calor é energia, né? Essa energia é usada de maneira estratégica por essa Matrix construída a partir da inteligência artificial, a partir das máquinas. Então, as máquinas colocam seres humanos em cápsulas. Esses seres humanos são fonte de energia, são baterias. E aí, para deixar esse ser humano ali, de maneira produtiva, é criado um sistema que integra na mente do ser humano. Por isso que tem aquele plug na nuca. Aí, aquele plug na nuca cria toda uma artificialização de uma realidade. E aí se chama de Matrix. Então, quando você assiste todo o filme, então você que não assistiu ainda tem spoiler aqui que eu tô falando. Quando você chega no último filme, você percebe que a grande realidade é que alguns conseguiram sair dessa Matrix, dessa virtualização que a inteligência artificial produz, para manter o ser humano preso nessa cápsula como baterias. E esses seres humanos saem dessa Matrix e aí eles entendem que eles estão num mundo caótico. Então tem cenas no terceiro filme, por exemplo, que mostra o mundo derrubado, o mundo caído, o mundo caótico. A Terra já não é mais produtiva, a Terra destruído. Tudo destruído, tudo consumido. E aí o que os robôs estão consumindo ali são os seres humanos como fonte de bateria. E aí, fonte de energia. E aí você percebe que existe uma construção de uma realidade muito caótica. E quando a gente começa a olhar para a nossa sociedade, se a gente já está falando que vai ter um limbo existencial, porque não vai ter seres humanos para poder trabalhar em muitos lugares que só agentes de IA vão trabalhar, e a gente não tem programas de governo, uma estrutura política, né, que não seja só democrática ou só comunista, né? Não existe um outro modelo sendo aplicado eficiente, que realmente dê igualdade, né? Fraternidade, que nem ali o grito da França, né? Na era do iluminismo, enfim. Você percebe que tudo pivota para um fim onde o ser humano vai ser, de fato, parte de um sistema que ele não entende, que ele não percebe, que ele está cego, que ele está confuso. É só ver, andar no dia a dia. Entra no ônibus, entra no trem, entra no metrô. É só ver o jovem como está hoje. Eu estava esses dias no hospital vendo a situação caótica ali das pessoas chegando, e aí pessoas com dores. Sem brincadeira, eu vi uma situação que eu fiquei abismado. Um cara gemendo de dor, cuspindo, catarrando para fora, muito mal. 2 minutos depois ele estava no celular deitado, gemendo e jogando. Então, esse é o extremo, né? Então a gente já vê crises em crianças que são dependentes, né, do celular por conta do estímulo químico, né? E aí a gente já tem clínicas dedicadas a vícios digitais. Então, tudo isso está sendo pivotado para a gente fazer parte de um sistema onde nós seremos mais um robozinho ali sendo direcionado. E aí, lógico que a gente pode ir para Apocalipse, segunda palavra, né, o livro de Revelações, né, Revelations, entendendo a perspectiva cristã, né? Isso faz parte de uma grande manobra do anticristo. Parte da inteligência artificial vai ser usada pelo anticristo. Como que a gente vai ter governo unificado? Como a gente vai ter moeda unificada? Como a gente vai ter um sistema unificado? Já tem o real digital aí, a moeda digital real. Mas e quando isso for global? Então, como que você governa o mundo? Já é difícil governar uma cidade. Como você governa o mundo? Então, você vai ter que ter uma unificação das coisas. E essa unificação ela só vai ter eficiência através de inteligência artificial. Pode não ser a inteligência artificial ou anticristo, porque a gente entende que o anticristo é uma pessoa. Mas essa pessoa pode ser uma simbiose com a inteligência artificial. Assim como a gente já está falando de seres amortais, a medicina ela já entende que ela não encontra a eternidade. Mas ela busca encontrar a amortalidade.
que são seres com mais tempo de vida, esticados no tempo de vida com qualidade a partir da medicina. Assim como a gente já vê agora a inteligência artificial e a biotecnologia substituindo membros do corpo, imprimindo órgãos, né? Esticando mais. Daqui a pouco a gente está vendo seres humanos em formato de ciborgue. Seres humanos com partes mecânicas, com partes robóticas. Nós já temos em partes isso através das próteses. Nós já temos alguns sinais disso através da empresa, por exemplo, do Elon Musk, a Neuralink, onde já tem o chip não, né? Um sistema conectado no crânio, onde faz a leitura dos impulsos eletroquímicos, né? Do cérebro, e trazendo uma leitura. Isso não é conectado a cabo, tem um chip que transfere essas informações para um computador. A gente já tem hoje cego com possibilidade de visão. Nós já vemos hoje pessoas que são mudas falando com inteligência artificial. Então, isso tudo caminha para uma revolução drástica aí, né? Onde é que está o equilíbrio entre a fé e a tecnologia? Acredito Eu sei que é complexo. Não, é bem complexo, mas... Porque eu acho que são camadas de consciência, né? Analisando uma perspectiva mais antropológica, a gente tem um povo que sempre foi massa de manobra. A pessoa vai acabar acreditando mais na tecnologia. É triste. Para que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meu joelho e fazer uma pergunta para Deus se eu posso perguntar pro chat GPT, ele vai resolver a minha vida. Não, daqui a pouco você não precisa nem perguntar. É uma simbiose, entendeu? E essa é a problemática. É uma simbiose, de fato. A gente está passando pelo Vale da Estranheza, a gente vai aceitar o chip com facilidade, a gente vai aceitar a introdução da leitura eletroquímica. China, já temos. Então, cada vez mais... As pessoas compram com a mão. E aí, que são várias perspectivas, né? Tem o povo que é muito massa de manobra, o povo tem preguiça no geral, porque foi desenvolvido nesse lugar da preguiça, de procrastinação e várias doenças mentais que fazem com que ele fique preso à ignorância. E a ignorância não é burrice, tá? A ignorância é falta de conhecimento. E aí, por outro lado, a gente tem os líderes que ou são muito religiosos ou são muito egocêntricos, mesmo eles aparentemente não sendo egocêntricos. Porque o líder, ou ele é religioso no aspecto de que ele não compreendeu a Bíblia e se tornou um legalista, e ele virou um extremo, e criou seus rituais, seus dogmas para construir uma religião ali, que aparentemente é uma religião cristã, assim como tem os líderes que são egocêntricos, que aparentemente são legais, têm falas bonitas. Nós vemos hoje grandes influências no Brasil, que se você analisar profundamente, você percebe que existe um egocentrismo, porque tudo que eles pivotam é segundo a sua perspectiva de comunidade, sua própria tribo, e não tem uma relação com outras tribos de fato saudáveis. E aí, entendendo essas perspectivas, né, a gente percebe que não tem como buscar equilíbrio, porque a inteligência artificial vai entrar de maneira diferente em cada um desses grupos, e aí a gente pode clusterizar ou agrupar cada um desses grandes grupos em vários outros grupos, e a inteligência artificial vai entrar de maneira diferente para cada um desses grupos, e as pessoas não vão ter discernimento de como, de fato, separar suas vidas, né? Essa simbiose, eu acredito que ela é parte do fim mesmo. Então, não tem como essas pessoas, no geral, desenvolver esse equilíbrio. Aí, qual que é a dica que eu dou para você tentar fugir desse lugar? É o que eu falei, que a IA nunca vai substituir, e o limite da IA. Práticas espirituais. Se você não tem práticas espirituais, você não vai ter discernimento espiritual e discernimento na palavra de Deus. Então, a única maneira de você escapar dessas realidades construídas nessa grande narrativa do fim é você, de fato, ter práticas espirituais. É ler a palavra, orar, jejuar. Porque se você não tem uma relação com o Espírito Santo, se você não tem uma relação com o Pai, né, com o Deus Todo-Poderoso, como que você vai discernir quem você é? Porque você só entende a sua identidade a partir de uma relação com o Pai. Você só entende a identidade de filho se você tem o Pai, reconhece o Pai. E se você escuta o que o Pai fala com você através da palavra dele, através do que o Espírito Santo traz em você. São os dons espirituais, né? E aí, a partir disso, você entende qual que é a perspectiva do mundo. A gente só tem aquela consciência de Romanos 12 se você, de fato, entende uma nova relação. Romanos 12 fala, não vos conformeis com os padrões desse mundo. Eu só entendo os padrões desse mundo se eu fui apresentado a novos padrões. E se eu tenho uma relação com esses novos padrões, eu vou confrontar esses padrões do mundo. Né? E aí você vai ter o equilíbrio, o discernimento ali
de não ser engolido por isso. Você é um cara que é o cara da tecnologia. Você tem tecnologia todos os dias na sua vida. Bem como também você é um cara de fé. Uhum. E você tem também a fé todos os dias na sua vida. Como que você aplica isso diariamente na sua vida, no seu dia a dia? Boa. Eu tento equalizar ao máximo, mais uma vez, essa questão das práticas espirituais. Uma delas, por exemplo, é ser corpo de Cristo, né? Uhum. Eu diria que é prática espiritual, porque nem todo mundo coloca isso como prática espiritual. Isso é um direcionamento de Jesus, ser corpo. Eu não posso ser desigrejado. Apesar de ser uma pessoa que tem no fundo, eu tenho muita dificuldade com o ser humano. Eu tenho algumas dificuldades e muito dessas dificuldades é por conta da minha vaidade, que eu trato todos os dias com o Senhor. Porque se fosse por mim, eu ficaria na minha bolha, ganhando muito dinheiro, aproveitando os prazeres desse mundo, que é o que minha carne aponta. Mas eu sei que esse é meu espinho. E aí eu preciso todo dia colocar essas práticas espirituais, que é me relacionar com o outro. É amar o outro sem ter interesse, sem ter expectativas de troca, de barganha. Fugir entender esses sistemas religiosos para buscar viver o que é a igreja de maneira saudável. E aí, no dia a dia, eu tenho que deixar tudo isso alerta. Tá em alerta todo dia, né? A palavra fala que todo dia a gente tem que estar alerta, né? E aí, todo dia eu tenho que vigiar, porque a todo momento eu tô sendo puxado por essa espiral, esse buraco negro, né? Que é essa grande narrativa. E aí eu preciso orar. Eu preciso colocar isso como prática no meu dia. Senão, todo dia eu vou ser sugado. Porque, para pensar, se eu já tenho dificuldade com o ser humano, cada vez mais a narrativa constrói seres humanos individualistas e separados. Que é essa estratégia de Satanás, né? É separar para dominar. Dividir para dominar. Se eu me permitir ser uma pessoa isolada, acabou. Acabou. Porque daqui a pouco eu não vou precisar mais contratar pessoas. Uhum. Como cristão, eu preciso entender que a IA tem que entrar para substituir de maneira eficiente os meus negócios. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso criar novas profissões que não vão depender da IA para dar oportunidade para novas pessoas entrarem. Então, eu preciso, de alguma maneira, equilibrar essas coisas. Né? Da mesma maneira, minha vida pessoal, né, em casa. Eu sou casado. A minha vontade é de assistir série, minha carne fala, né? Assistir série, ficar no meu computador, que eu tenho um estúdio em casa, e acabou. Pedir iFood já era. Mas eu tenho que ir para academia, para cuidar do corpo. Eu preciso me relacionar com a minha esposa, para dar atenção para ela, e também para construir o laço de amor, a aliança. Da mesma maneira com os meus familiares, né? Eu preciso fazer a mesma coisa, com a sociedade no geral. Então, se eu não busco a humanidade e as características da humanidade no dia a dia, eu no dia a dia vou cada vez mais passar por esse processo de simbiose, né? De me tornar máquina, né? De me tornar robô sintético, né? E aí é fim, né? Engraçado que Apocalipse fala que no fim, uma das coisas que me deixa muito louco em Apocalipse tem uma descrição falando que as pessoas vão tentar se matar e elas não vão conseguir. Uhum. Como que a gente enxerga isso? Será que vai ter uma lei que vai obrigar as pessoas que tiram a própria vida a voltar pro hospital para serem trazidas de volta à vida? Como é que vai ser isso? Essa é uma das hipóteses, né? Quais são as demais hipóteses? Quando você começa a olhar essas características do fim dos tempos, eu não vou nem entrar nas questões de pré-tribulação, tribulação e pós, mas... Deixa isso para o nosso novo quadro, Espiritualmente Debates. Isso, aí, ó. Boa. Cara, imagina. Inclusive, quero convidar você que não está participando do Espiritualmente Debates aí, ó. Você que não... Tem novidade vindo por aí. Fica Novos ligado. formatos. Novos formatos. É isso aí, é isso aí. Muito bom. Agora, tá pensando muito, né? Não, nesse momento, a gente vê o seguinte, né? Quando a gente fala de tecnologia, né, é quase que impossível a gente separar essa parte de tecnologia e negócios. Né? Hoje, eu comecei a entender, porque a minha jornada começa como um pastor, né? E aí eu vou, então, me tornar futuramente um terapeuta, vou me tornar um professor, e começo, então, a me desenvolver nessa parte de tecnologia a partir do marketing digital. Né? Que vem aquele boom do marketing digital um pouquinho antes ali da pandemia, que para mim foi
ali um ápice, né, da parte do digital, onde eu vou, então, começar a atuar como um expert de produção de conteúdo e todas essas coisas que a gente sabe que hoje são necessárias para as pessoas que estão entendendo que o digital é uma forma de as pessoas fazerem negócios, é uma forma de as pessoas pregarem. Como que você enxerga o digital na sua vida como cristão? O digital, ele entrou em algum momento da sua vida, o marketing digital em si, porque hoje a gente vê na internet muitas pessoas falando sobre marketing digital, inclusive a gente vê pessoas que não são tão a favor assim na internet de, não, mas a palavra não se pode comercializar, né? Onde a gente vê professores de teologia vendendo cursos na internet. Como que você enxerga isso hoje? Porque isso tem se tornado uma realidade também dentro da igreja e na vida de pastores, de líderes, bispos, enfim, pessoas que atuam também com a questão da fé, né? Como que você está enxergando isso? Porque isso vem também por meio da tecnologia, vem por meio da informação, vem por meio do conhecimento. E isso tem feito muitas pessoas que hoje atuavam apenas no ministério, hoje terem negócios. Né? E eu fui um caso. Eu comecei a vender cursos online na internet e isso foi um meio de me sustentar, de ter recurso. Me ajudou, inclusive, na época da pandemia. E isso se tornou uma realidade, né? A gente vê aí, por exemplo, Érico Rocha, na época lá, falando sobre a fórmula de lançamento, e depois veio tantos outros com tantas outras fórmulas. Como você enxerga o marketing digital hoje na esfera religiosa, da igreja? Eu acho que tem um limiar, sim. Um limite, né? Mais uma vez, tudo tem que ter limite. Você falou de corpo de Cristo, né? Falou de igreja, agora tribo, comunidade. Eu acredito que a palavra foi dada de graça, a gente tem que, né, ir por um alto preço, né? E ela precisa ser transbordada de graça, né? Minha visão, tudo aquilo que é técnico pode ser cobrado. Então, é estudo de teologia, é técnico, né? Que nem o Saião. Estudo grego, estudo não sei o quê. Hebraico. Né? Quem mexeu no meu livro? É isso. Link na descrição para você saber mais sobre isso. Como o da Kátia, por exemplo. Kátia Alencar, link na descrição. É isso, Kátia Alencar, que produz um conhecimento técnico, né? Enfim. Agora, quando é algo voltado da igreja para a igreja, no geral, eu acho que é uma problemática, sabe? Eu acho que é meio que nem a questão do gospel. É que nem o gospel. Eu trabalhei muitos anos no gospel, inclusive estou mais uma vez querendo sair do gospel. A nossa primeira conversa eu falei um pouco sobre isso, né? O gospel é escroto, essa é a realidade, tá? E tudo que permeia o gospel é sujo, no geral. Sujo porque ou tem prática suja ou porque tem muita vaidade e ego. Mais uma vez. E tem muitas pessoas que têm vaidade e ego que necessariamente não têm motivações e intenções ruins. Mas elas não entendem que elas estão pivotadas, elas andam a partir das suas vaidades e dos seus egos. Então, é muito complexo falar disso agora. Mas, indo para a questão do marketing digital, para a igreja, eu acho que tudo que é técnico é permissível. Mas tem muito que eu acho que é coerente e que a gente poderia abrir aqui. Vou dar um exemplo prático, tá? Inclusive eu estou fazendo agora, né? Estou lançando o Criativamente, que é um canal que vai ser dedicado para a comunidade cristã no Brasil, gratuita. Então ali eu vou colocar o podcast que eu comecei a gravar já, o Backstage. Eu vou trazer tanto cristão como não cristão voltado para esse universo, para trazer conhecimento para essa área, para que os cristãos que tiverem acesso ao Criativamente possam se desenvolver para suas igrejas, para servir e cumprir a missão, como também para se desenvolver profissionalmente. Então, um conhecimento mais amplo. Então, redes sociais, mídias, né, multimídia, estratégias digitais, enfim, tudo aquilo que a gente já atua no mercado, de graça. Porque, cara, o mínimo que eu posso fazer para a Igreja de Cristo, eu amo a Igreja de Cristo, é devolver aquilo que... Essas habilidades, esses dons, esses talentos, essas competências foram desenvolvidas só porque o Senhor me resgatou e me colocou nesse lugar. O Positivamente é um caso desse. O Positivamente é um caso desse. Então, assim... e é um dos casos, sabe?
Quando você começa a ver o que o Senhor me confiou e me entregou, cara, quando eu olho para a igreja, eu não vou me beneficiar desse lugar. Eu tenho que ganhar dinheiro no mundo. E quando eu falo no mundo, não é fazendo coisas erradas, é atuando como profissional no mundo. Lá eu ganho dinheiro. Com as coisas da igreja, o melhor que eu posso dar ao Senhor, eu vou dar. O Paulo trabalhava com tendas. É isso, é Pregava isso. o evangelho. Para pregar o evangelho. Então, assim, tudo que o Positivamente hoje, eu pivoto ele para que todo o dinheiro que entre dele possa abençoar vidas que vão trabalhar para o projeto de maneira profissional, mas também para ampliar a boa obra do Positivamente. Eu não ganho dinheiro ali. Na verdade, às vezes eu ainda tiro dinheiro do bolso para poder investir, porque é o que eu acredito como propósito. A gente alcança ainda milhões de pessoas por mês e a gente precisa falar do evangelho, falar das boas novas. E aí, enfim, se eu for desenvolver eu fiquei pensando, né, um tempo atrás, se eu fosse desenvolver um curso, tudo que eu sei, tudo que eu faço, tudo que eu já tenho de sucesso e fracasso, de ferramentas, habilidades, tecnologias, negócios para a igreja, e principalmente pensando para a igreja, exemplo, multimídia para a igreja. Toda estratégia que eu posso apresentar para a igreja, para beneficiar a igreja, para que eu vou vender? Você já fez isso, inclusive, Não, na sua congregação. Não, eu já fiz na minha igreja local, mas essa é a ideia do Criativamente. É colocar, de fato, conhecimento acessível e gratuito. Inclusive vai ter comunidade lá. Então, inclusive eu finalizei o primeiro curso de podcast para a igreja, trazendo todas as experiências de Positivamente, cientificamente, criativamente, né? Experiência que a gente tem em conjunto aqui do Espiritualmente que eu escuto de você, de outros podcasts que eu conheço dentro das igrejas no geral, e também podcasts que tem no mercado profissional que eu já lancei, que são grandes, como o do Washington Oliveto, Galvão Bueno e assim por diante. Tudo isso eu vou trazer ele de maneira gratuita, para servir a igreja, ponto. Para que eu vou cobrar nisso? Eu já ganho dinheiro já com outros negócios. Para que eu vou cobrar um curso para qualificar a igreja para viver missão? Agora, não estou falando que é errado, cara. Eu conheço pessoas, tenho contato com pessoas que fazem design para a igreja, que vendem cursos de design para a igreja, vendem cursos de multimídia para a igreja. Não tem problema nenhum, é parte técnica, tá? Mas eu, Marcelo, não fico muito confortável nisso, porque eu ganho dinheiro de outra maneira. Eu faço negócios digitais. Eu tenho hoje 3 fontes digitais que me estruturam na minha caminhada, fora as consultorias, mentorias, que é o que eu faço. Lógico, vou lançar curso, né, para áreas de negócio e tudo mais, tô para lançar, mas é outra área. Agora, tudo que é voltar para a igreja é de graça, eu tenho que dar de graça. Essa experiência que eu tive lá na igreja, foram 50 pessoas que passaram nessa escola que eu fiz durante a pandemia, durante 2, 3 anos, dali saíram uns 10, 12 profissionais que hoje estão no mercado. E glória a Deus por isso, foi dado de graça. O Senhor qualificou o meu talento, o meu dom, minha competência dentro da igreja. Eu comecei a fazer o que eu faço hoje no mundo, em negócios, dentro da igreja. Quando eu era moleque, tinha 19 anos. Eu já trabalhava desde os 14 anos, mas aquele anseio de fazer as coisas para o meu grupo, para o culto de jovens que a gente tinha, né? O que a gente tem, o Arena Jovem, depois que eu me tornei líder ali e fui levantado, depois ungido obreiro, tudo que eu fazia de tecnologia, de comunicação, de estratégias, de tudo, de branding, para fazer a comunidade local ali, me qualificou para negócio. E aí, lógico, eu fui buscar outros conhecimentos, me qualifiquei, me aperfeiçoei. E aí, enfim, eu acredito que isso tem que ser de graça. Agora, e aí até aconselho designers, por exemplo, que fazem isso e cobram, pô, não está errado. Mas se você pode fazer um curso para profissionalizar o jovem, o adulto que é cristão, está na igreja, para atuar no mundo, no mercado real profissional, faça esse caminho. E o curso que você tem para dentro da igreja, para qualificar a missão, dê de graça. Que é muito eu acho que é muito mais benéfico. Isso que você está falando, é sobre saber separar entre missão e profissão. Ponto. É isso. E missão vocação, né? Ponto. E aí, profissão, cara, por exemplo, eu tô para lançar agora o curso de inteligência artificial para negócios, né? Assim como o podcast para negócio, que é uma outra esfera. Uma coisa é usar estratégia de podcast para a igreja, para missão, outra coisa é fazer podcast para negócio. Que aí eu posso falar mesmo, porque em podcast para negócio eu já faturei mais de 3 milhões de reais. Então ali eu posso falar para empresas pequenas, médias e grandes como fortalecer network, endomarketing, marketing, publicidade, fazer contato, desenvolver economia criativa, entre inúmeras coisas. Aí é podcast para negócio. Ali eu cobro. Podcast para a igreja eu dou de graça. Ali eu também dou estratégias, caminhos, tudo mais, coisas que eu fiz com Positivamente e outros podcasts que eu auxiliei dentro do meio cristão. Então,
é saber separar, né? O que é profissão, o que é missão, missão/vocação. Tudo que é missão, vocação, eu dou de graça. Eu não cobro R$1. Quando um jovem chega na igreja, Marcelo, posso pedir um conselho? Não sei o que. Cara, eu tenho o maior prazer. Um adulto, eu sento, eu converso, eu dou de graça. Inclusive até, às vezes, starts profissionais, né? Início profissional. Depois, o cara se qualificando, aí eu trago para dentro. Falo, olha, né? Agora a gente pode ter uma outra caminhada. Porque aí a gente trabalha outras esferas, principalmente do caráter e da identidade da pessoa, né? Porque quando você vai para a questão profissional, tem questões de ancoragem, valoração, construção de convicções que precisam ser remodeladas porque não foram bem desenvolvidas. E nem tudo é de graça, né? Conhecimento não pode ser de graça no geral. Conhecimento qualitativo profissional. Ele pode ser acessível, mas não de graça. Muito bom. Agora engatando, né, esse tema que é tão importante que a gente começou falando, acerca de profissão, carreira. Você é um homem de negócios, eu sou um homem de negócios, nós temos empresas, temos projetos, temos negócios. Como que você, Marcelo, enxerga essa questão da fé e negócios? Fé e negócios se mistura? Não se mistura? Uhum. É certo? É errado? Não, você não pode envolver negócio com espiritualidade, porque empresas, negócios, empresários, não é de Deus, é vaidade, é ego, é pecado, é tentação, é desejo. Como que você enxerga isso dentro da sua perspectiva de fé e negócios? Assim como algumas áreas já têm falado de maneira sistêmica, eu vou falar o ser humano de maneira sistêmica, né? Não só negócio, como qualquer outra área da vida, a fé se mistura. Política com fé se mistura. Negócio com fé se mistura. Ideologia com fé se mistura. Tudo se mistura com fé, porque fé faz parte intrínseca do ser humano. Ela é uma sustentação de identidade e existência. Eu não posso falar que agora eu sou o homem de fé nessa mesa e daqui a pouco eu não entrar na minha sala, eu sou só o homem de negócio. Eu não consigo vestir uma roupa, marido, tirar quando sai de casa e vestir a roupa de negócio. Então, a todo momento eu sou homem, cristão, e que tem uma regra de conduta a partir de uma fé. E eu entendo que essa fé, ela me pivota, ela me direciona. Tudo que eu falo, que eu penso, que eu sinto, tem que ser passado por essa fé, né? Porque senão a gente abre margem para tudo, não é só para negócio, para tudo. Se fé e negócio não se misturam, então todas as demais coisas não misturam com a fé. E aí eu posso ser um homem vagabundo, eu posso ser um homem traíra, né? Eu posso ser o homem que na relação amorosa abre margens para coisas que, segundo a real fé, a partir da palavra de Deus, porque o que dita a nossa fé são as escrituras, é só a escritura. Então, eu abro margens para outros lugares. Eu posso flertar com outra mulher, eu posso ter intimidade com outra mulher, não só com a minha esposa. Não, tá errado. Eu sou um homem cristão. Homem cristão tem limites em todos os lugares. Tem um sistema um sistema de regras, de condutas a partir de ética e moral que vem dos céus. Eu costumo dizer que a sua liberdade termina quando começa a vontade de Deus. Ponto, é isso. Porque, mais uma vez, Romanos 12:2. Não vos conformeis com os padrões desse mundo, para que tenha a mente renovada, para que possas experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha é uma condição. Eu só vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se minha mente for renovada. E minha mente só é renovada quando eu não me conformo com os padrões desse mundo. Os padrões desse mundo é segundo uma fé, que é uma fé caída, uma fé de Satanás, do reino de Satanás. A fé que nos conduz é a fé do reino de Deus. Esta fé, ela pivota toda a nossa existência, como marido, como amigo, como cidadão, como homem de negócio, como tudo. Então, negócio e fé se mistura. A maneira que eu contrato pessoas, exemplo, eu já tive pessoas dentro da igreja que eu conversei, que eu escutei, que a gente escuta, que contrata alguém pagando menos de um salário mínimo. Mas de maneira errada. A pessoa aceitou. Não é a pessoa aceitou. Você não tem bom senso como cristão. Então, assim, Ou seja, tem recurso, mas... Mas explora. Entende? Então, são pequenas coisas que acontecem no dia a dia que, como homem de negócio, eu não posso ter. Então, eu posso negociar desde que seja o mínimo aceitável, razoável e saudável para todos. Né? E eu preciso ser justo. O nosso sistema de justiça tem que ser o sistema de justiça do céu, que está acima do sistema de justiça desse mundo. Porém,
o sistema de justiça desse mundo também tem que ser respeitado, como o próprio Jesus fala, dai a César o que é de César. Quando ele fala isso, ele está falando de um sistema que é a partir da justiça desse mundo. Mas qual que é o primeiro mandamento ali, primeira direção que Jesus dá pra gente quando ele é questionado? Buscai O reino de Deus em primeiro lugar. e a sua justiça. A justiça, ela é o que pivota a nossa conduta. E a nossa conduta, o drive da nossa conduta, né? O volante da nossa conduta são nosso sistema de moralidade, né? De ética, de condutas, né? Que vem sendo estruturada a partir da fé, né? Em Cristo Jesus. Você já teve vários negócios, os seus negócios que você teve, qual que você recorda que você teve maior aprendizado, seja ele bom ou seja ele ruim, mas que te trouxe maior experiência de todos os negócios que você desenvolveu? Pode ser algo bom ou ruim, não importa, é um aprendizado. Aprendizado. Eu tive muito fracasso e muito sucesso. Isso é bom, porque os dois ensinam muito, né? Eu hoje estou no meu 9º negócio. Tá bom. E o 9º tá com você, que é a DZA. A DZA, você também é um homem de negócio, você já tem mais de um negócio. Você pode dizer que você tem teve 3 negócios. E um deles você teve alguns pequenos negócios. Eu sou um bebezinho perto de você. Mas você já tem 4 anos de jornada. Sim. 4 anos não são 4 meses. E muita pancada. E muita pancada. E dentro de um dos seus negócios, a Plataforma Brasil, você teve outros pequenos negócios, que lançar experts são pequenos negócios, são pequenos projetos. Mas falando de negócio por si só, né, de maneira macro, eu tô no meu 9º. O que eu mais hoje entendo como homem de negócio é ter maturidade para as relações e para as dinâmicas relacionais. A inteligência emocional no geral. Olha, Douglas Brasil, leve para sua empresa. Pois é um ponto que eu falo muito para ele, que é um ótimo profissional e principalmente um ótimo consultor, né? Já está caminhando muito bem nessa jornada, que é construir a inteligência emocional das pessoas. Inclusive, é um dos recursos mais pedidos hoje, inteligência emocional. As pessoas são contratadas por QI e demitidas por falta de QE. É isso. Ou seja, as pessoas elas são contratadas por hard skills que elas têm, capacidade, habilidade, currículo, e são demitidas porque não sabem se relacionar umas com as outras dentro dos seus negócios, das empresas, com os colegas, patrões, falta de maturidade. Sócios. E aí os grandes aprendizados que eu tive, com certeza, foram nessas questões de dinâmicas relacionais, principalmente com sociedade. Então, em primeiro lugar... Por isso que ele foi resistente. O Douglas, logo quando eu saí da Hub, uma das coisas que ele falou, vamos caminhar junto em negócio. Eu falei, calma, vamos namorar. Vamos namorar, né? A ideia de negócio, e a gente se torna parceiro, a gente caminha junto, e aí, com o tempo, a gente... Por que queira ou não, parceria quase com sociedade também, né? Não, sociedade é casamento, pô. E você começou esse episódio falando que muito que tem hoje é por conta parte dessa relação. Hoje, até para as pessoas saberem, o estúdio do espiritualmente, do positivamente, do cientificamente, do criativamente é o mesmo estúdio. Todos estamos no mesmo lugar. Então, isso é em parceria. Já a DZA é sociedade, porque a gente entra como advisor na empresa e a gente atua de certa maneira lá e a gente tem uma sociedade. E qual que é a maior dificuldade que eu aprendi em todos os negócios no geral? Eu já tive negócio com primo, com tio, com pai, com irmão, com cunhada, com um amigo muito querido, com um desconhecido e é isso. Ou seja... Todos os modelos, você imaginar. E aí todos os modelos, eu já tive sócios que eram muito expert, muito, assim... com um histórico sensacional, como um dos meus 2 ex-sócios, né? Apesar dos meus 2 ex-sócios da Hub serem pessoas incríveis que eu amo e tenho muito carinho e admiração, que é o Ricardo Scalandré e o Antônio Carlos, né? O famoso Cacau. São 2 pessoas excepcionais. O Rica é o mais experiente, sem sombra de dúvida, dos 2, porque ele é ex-diretor executivo da Globo. Para mim foi uma escola, 3 anos e meio ali de sociedade, porque eu escutei muito da história da Globo, do backstage da Globo, desde a fundação da Globo. Ele tem 50 anos de Globo. Ele que fez o departamento comercial da Globo. Então eu aprendi ali muito com ele. E assim como eu tive pessoas que não tinham muito desenvolvimento ainda. E aí que foi também dificuldade. Assim como eu também tive sócio muito egocêntrico, que também foi dificuldade. Assim como eu tive sócio muito preguiçoso.
Dessas 9 empresas, tem uma empresa que eu não conto, eu teria 10, tá? Mas eu nem conto essa uma porque foi um período muito curto e nem foi algo formal em contrato, né? Eu tive uma sociedade com 2 pessoas e uma delas, aí eu coloquei prazo para as coisas, isso foi em 2017, eu coloquei prazo para as coisas, porque eu já tinha uma certa maturidade, já tinha tido outros negócios, inclusive eu tinha acabado de sair do meu último negócio que tinha dado muito certo, então eu não queria mais fazer nada que não desse certo, porque eu já tinha experiência. E aí eu já falei, olha, tem que ter prazo, tem que ter validade as coisas. Daqui 6 meses, se não tiver resultado, a gente vai sentar, conversar e rever. E aí a gente vê se faz sentido continuar. Deu 6 meses, a gente olhou, não tinha dado resultado, aí eu dei mais 3 meses. Falei, ó, mais 3 meses, se não der resultado, pra mim não faz sentido continuar na sociedade. E aí eu saio. Resumo da história. Eu saí e uma dessas pessoas ainda ficou de mal comigo por um tempo. Né? Depois perdoou, depois resolveu. Mas era uma pessoa que tinha muita dificuldade na sua integração do negócio, né? Ele tem as suas particularidades. É uma pessoa que tem muito mais perfil para ser contratado em fazer o intraempreendimento, né? Que é empreender dentro de uma empresa, do que ser um empreendedor por fora. Porque ser empreendedor por fora, você precisa ter outras habilidades. Não é porque você é melhor ou pior. É porque você tem que ter outras habilidades. Ponto. E ali, naquela época, eu tive muita dificuldade com essa sociedade. Porque eu fazia muito e aí eu comecei a me desgastar, ficar desanimado e não queria mais fazer pelo todo, porque sociedade é casamento. Uhum. Toda hora você está em peso e medida, né? Imagina você como marido, você dá carinho, Os dois atenção, lados tem que ter amor, investimento. e aí a sua esposa não dá carinho, atenção, amor. Uhum. Uma hora você chega e fala, meu, peraí, eu tô há 1 ano aqui com você, cara, e você não dá uma atenção pra mim, você não fala nada pra mim, você não... Peraí, e não é uma questão de troca, a gente não faz as coisas pela troca, mas a É gente um ganha-ganha. mas é um ganha-ganha. Então, sociedade é isso. E aí, fora as divergências, é natural ter, todo ser humano tem opiniões diferentes. E aí, como você lida com divergência é que dita muito o sucesso da sociedade. Porque tem sociedade que começa a ruir por conta das divergências na mesa. Uhum. E aí tem histórias de sócios que gritam, que estouram, que explodem, que saem, que xingam, que brigam e que saem errados da história. Vira e mexe, aconselhei inúmeros casos assim na igreja e aconselhei inúmeros casos assim na sociedade no geral, de conhecidos, né, e principalmente em consultoria por conta de dinâmicas relacionais. Uhum. Agora, para finalizar esse ponto a maior dificuldade então é sociedade e aí depois é gestão de pessoas, né? Gestão de time, construção de time, porque aí todo mundo quer ter um time de alto desempenho, ou Dream Team, que todo mundo fala, mas ninguém quer construir esse time. Uhum. E aí é uma jornada. E aí, se os sócios não são maduros, cara, nossa, eu já dei consultoria para várias empresas e são N casos. E aí tem a maioria dos casos, eu posso ditar aqui praticamente que 80% dos donos de negócio são imaturos emocionalmente. Uhum. São meninos, meninas que aprenderam, desenvolveram habilidades, são às vezes muito bons em vários outros resultados, mas não têm maturidade nenhuma para gerir suas relações, nem entre a sociedade, nem Não com... tem e não querem ter, né? E não querem ter. Esse é o pior, né? Ou Não quer ter. ou tem a cegueira, né? Não conseguem enxergar o querer, né? Uhum. Até querem, mas a vaidade impede. E aí ofusca, né? E aí, enfim, pessoas se perdem muito nesse lugar, né? Mas o meu maior aprendizado, que eu gosto muito de falar disso, eu vou falar eternamente disso, é do meu irmão, que ele foi um dos meus sócios em um dos negócios. A gente teve dificuldade na sociedade, tava dando muito certo a empresa, faturando bem, uma equipe muito boa, e tava tendo muito atrito na relação. E aí chegou um momento que ou era ele meu irmão, para sempre, ou ele meu sócio e futuramente não ser mais meu irmão. Uhum. Uma das coisas que a gente mais vê na sociedade é a ruptura de famílias por conta de dinheiro. Uhum. Você sabe que essa é uma das maiores dificuldades que nós, como profissionais da área da saúde mental, desenvolvimento humano, gestão de equipes, processo de terapia organizacional de empresas, o maior desafio que a gente encontra é com empresas familiares. Total. Inclusive, a maior dificuldade de construção de legado é de empresas Também. familiares. Porque o sistema é familiar, ele não é um sistema corporativo, de fato, né? E aí não teve a transição, e aí, enfim... Mas e aí, a curiosidade agora é o que deu? Então, aí tava tendo muita discussão, e aí não tava saudável mais. E aí, entre ter o meu irmão como sócio, mas deixar de ter afinidade como irmão,
eu preferi vender a minha parte da sociedade. Eu vendi a minha parte da sociedade. Você abriu mão. Eu abri mão. E eu que tinha fundado a empresa. Eles entraram depois. Eu e meu primeiro sócio. Eram 4 sócios naquela época, mas eu e um outro sócio tínhamos fundado. E esse meu outro sócio também estava já meio cansado, né, e desgastado. Aí eu falei para ele, cara, vamos sair. Você toca o seu, toca o meu. Se a gente quiser fazer negócio, talvez um momento ou outro da vida a gente faz. Porque não é justo, eu falei para ele, não é justo a gente pedir para os dois saírem, porque eu tô tendo um problema que eu não tô conseguindo resolver. Os outros estavam vendo o que estava acontecendo. E aí, no meio corporativo, seria sangue no olho. A gente ia pedir para sair, a gente ia comprar a parte deles. Mas eu resolvi sair, porque eu que estava com um problema, e aí eu tomei uma grande decisão naquele momento. Ou eu tinha o meu irmão, ou eu tinha um sócio. Uhum. E eu preferi ter meu irmão. E aí, quando eu pedi o desmanche ali da sociedade, vender a minha parte, eu falei para ele, tio, eu prefiro 1000 vezes ter você como meu irmão do que como ter meu sócio, a gente ficar milionário daqui a pouco, e lá na frente a gente não ter mais relacionamento igual aos o nosso pai junto aos irmãos deles. Todos eles foram vaidosos, egocêntricos, se afundaram no dinheiro, se tornaram pessoas que a sociedade não tem prazer nenhum, não tem benefício nenhum, são pessoas que são vaidosas, que vivem segundo o seu próprio umbigo. E aí eu falei, talvez você não entenda agora, mas lá na frente você vai entender. E aí hoje, a minha amizade com meu irmão é 1000 vezes melhor do que era antes até da sociedade. Porque eu prefiro ter meu irmão no fim da minha vida do que não ter meu irmão e um sócio de sucesso no passado. Então, eu tomei uma decisão não pelo dinheiro, eu tomei uma decisão pela história de vida. Porque dinheiro não compra família, dinheiro não restaura a família. Dinheiro não sustenta a família, de fato. Dinheiro compra coisas. Dinheiro é para ser usado para coisas, para matéria. Agora, para as relações, para as dinâmicas existenciais, é propósito que sustenta, é aliança que sustenta, é um sistema muito mais sólido do que esse. É uma base muito mais rígida, né? E a gente sabe qual é o nome dessa base, chamada Pedra Angular. Jesus Christ. Jesus Christ. Muito bem, meus amigos. Eu tenho muito mais para falar ainda, muito mais para conversar com o Marcelo, mas o Marcelo também tem muitos compromissos e ele cedeu um tempo para estar aqui com a gente, para conversar com a gente, compartilhar um pouco mais da história dele. E eu quero aqui publicamente dizer para todos que estão aqui ouvindo, para todos que estão vendo, eu me sinto muito confortável em estar com você desde o início, Marcelo, porque eu vejo que isso que você acabou de falar acerca do seu irmão é algo que você carrega para suas relações. Uhum. Você é um cara intenso para as relações, você é um cara que tem um coração enorme, é um cara generoso, que acredita nas pessoas e que eu vejo que Deus tem se revelado através de você, por meio de tudo aquilo que você tem feito, por tudo aquilo que você tem permitido que ele venha fazer através da sua vida. E hoje, estando perto, aprendendo com você, um cara inteligente, um cara que tem uma preocupação, acima de tudo, com o reino, com as pessoas, um excelente marido, um sócio incrível, um cara que realmente está ali para servir, para ajudar, para doar. Então, obrigado por essa parceria, que Deus possa abençoar e a gente possa fazer muitos negócios juntos, fazer muitas coisas juntos. Amém. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? E acho que talvez você não tenha tido um sócio tão chato quanto eu de... Meu irmão, deixa eu conversar com você aqui, deixa eu falar uma coisa. Você não sabe o sócio que eu tive, cara. Ó, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Ó, eu não gostei disso. Vamos ajustar aqui, né? Mas eu acho que é o que você falou, sabe? Assim como um casamento, que você deu o exemplo de sociedade ser um casamento, eu entendo que é uma relação que precisa de vários ajustes o tempo inteiro, né? Porque, imagina, não se pode andar junto duas pessoas, conforme a Bíblia orienta, se não houver acordo. Uhum. E esses acordos, eles precisam ser revistos o tempo inteiro. Uhum. Então, essa transparência... E o Marcelo, ele é extremamente calmo. Às vezes, eu já sou mais acelerado. Eu já sou mais estressado. O Marcelo é calmo, é tranquilo. Às vezes eu vou lá... Marcelo...
É isso aí, irmão, tá tudo bem, tá tranquilo. Ele é o meu cardenal, ele é o meu É, ansiolítico. E é isso, eu acho que é muito bom essa troca, nossas personalidades, nossos temperamentos, né? E eu acho que dentro de relações, de negócios, de amizade, de parcerias, ou seja lá o que for, é, essa essência de a gente conseguir ter essa liberdade de poder falar, de poder expressar, de poder ser sincero com o outro, é a grande essência dos relacionamentos bem-sucedidos. Esse é o sim. maior desafio, por exemplo, nos casais, onde o marido não tem coragem de falar com a esposa certas coisas e a esposa não tem coragem de falar com o amigo, com o marido, ou perde o respeito, a admiração, o carinho É. e etc. Tal. Dá trabalho manter uma relação saudável. Não é fácil. Precisa muitas vezes situações desconfortáveis, precisa muitas vezes fazer os ajustes e tomar a decisão de fazer os ajustes muitas vezes é desconfortável, mas eu acho que esse é o processo. É o ferro que afia o ferro, Provérbios, né? né? E sabe qual é a etimologia da palavra concordar? Ah, Vem da mesma raiz de cor, né? Concordar de coração, cor. olha, eu não sabia disso. E concordância é quando dois corações estão no mesmo lugar. Olha que interessante, né? Mas um último ponto aqui interessante, até para colocar, qual que é a grande diferença da sociedade de casamento para a sociedade de negócio? Qual é? Negócio envolve dinheiro. Apenas dinheiro. Cara, a minha cabeça é muito bizarra, velho. Quando o negócio envolve dinheiro, eu já lembrei da minha esposa, cartão de crédito. Mas casamento também envolve dinheiro. Mas o que está acima do dinheiro? De fato, que a gente entende. É o propósito. Uhum. Por que sociedades sucumbem muito fácil, no geral? Porque o propósito é o dinheiro. É. O propósito não é um projeto de vida eterna. Casamento, nós como cristãos acreditamos que o casamento é um propósito de vida Uhum. eterna. Uhum. Nada pode ser mais caro do que a nossa aliança. Uhum. E aí o amor é o que envolve, né? Uhum. O amor é o que envolve Uhum. essa capacidade nossa de sacrificar, de dar mais um passo, dar mais uma milha. Uhum. E isso também é dito para que tenhamos com as nossas relações humanas no geral, né? Com até o nosso inimigo, como Jesus fala. Uhum. Então, quando a gente vai para a sociedade de negócio no geral, por que sucumbe? Porque não é amor. A gente entende que como cristão a gente coloca amor. Mas chega uma hora que a gente entende que vale a pena ficar até o fim com essa pessoa. Eu ficaria mais 40 anos com essa pessoa, ela sendo dessa maneira. Uhum. E aí esse sistema que a gente entende de negócio é o que faz sucumbir no geral, né? Se fosse pensar no modelo utópico, que é o modelo que a gente vai viver no reino de Deus, as sociedades seriam eternas também, Uhum. Sem dúvida, né? com certeza. Mas as pessoas também seriam muito coerentes com as suas posturas e condutas. Eu acho que os princípios bíblicos que norteiam a vida de um cristão genuíno que procura se manter o mais fiel às orientações que o Senhor tem trazido é o que torna as relações duráveis. É, Porque a nossa liberdade, ela termina quando começa a vontade de Deus. Então, eu sou livre, conforme uhum, Paulo diz, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Ou seja, tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu posso fazer, mas eu olho para a Escritura Sagrada e digo, tá, mas o que a Escritura Sagrada me orienta acerca desse assunto? uhum, Como que eu deveria agir? Como eu deveria falar? Como eu deveria me comportar? uhum. Então, quando você tem ali as Escrituras Sagradas como seu manual de vida, para que você tome as suas decisões, faça as suas escolhas, e você tem outra pessoa que também está alinhada com esses mesmos princípios e valores, então o que tem ali é uma concordância acerca de um determinado ponto. Então, você pode ter suas divergências, eu posso ter minhas divergências acerca da nossa sociedade, das nossas decisões, das nossas escolhas. Mas na hora de a gente tomar uma decisão final, a Bíblia Sagrada ela é determinante Total. acerca de qualquer coisa que a gente pense. Então, Total. você tem as suas razões, eu tenho as minhas. Tá, mas o que a Bíblia diz? Eu acho que esse é o caminho, né? E uma sociedade, uma parceria de negócios, onde Cristo ele é o centro dessa relação,
é isso, é o que você falou lá sobre o core, né? Ou seja, aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então, que o nosso coração sempre esteja no Senhor, irmão. Amém. Amém. Tamo junto, em nome de Jesus. Tamo junto. Amém. Olhando para aquela câmera lá, o que o Marcelo tem a dizer para os telespectadores do Espiritualmente Podcast? Não sejam... busquem não ser religiosos. Todo momento busque entender, de fato, se você está sendo um religioso ou não. Tá? Entende que a vida em Cristo ela é muito mais simples, né? Um evangelho muito mais simples e prático do que aquilo que nós acreditamos. E eu me coloco no jogo. Eu pertenço a uma igreja, eu tenho raízes numa igreja há 15 anos, 16 anos, indo para 16 anos, e a minha igreja não é perfeita, os meus pastores não são perfeitos, eu não sou perfeito, nem na sociedade, nem em casa, nem na igreja. Mas a todo dia, a maior dificuldade que eu posso encontrar sou eu mesmo como alguém mentiroso, alguém vaidoso e alguém que engana. E muitas vezes não é de maneira intencional, racional, mas é de maneira não intencional e irracional. Então, a todo momento, vasculhe o seu coração, vasculhe a sua mente e busque ser pivotado, direcionado pelas verdades que somente se encontram na palavra de Deus. Não é a minha opinião, não é a sua opinião, não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é o que eu quero, não é o que você quer. É o que a Bíblia diz e é o que a vontade de Deus aponta. Assim a gente vai encontrar uma vida, de fato, na abundância, no superabundar. E não é na riqueza, riqueza é uma consequência, mas é em todo o resto. É a verdadeira prosperidade, não é essa prosperidade que a gente encontra segundo os padrões desse mundo. Que Deus te abençoe e que esse papo venha fazer a tua mente transbordar e viver uma metanoia nova para que você acesse aquilo que Romanos 12 fala ali, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É acordar com a paz que excede o entendimento, com a vida que transborda. Muito bom. E, no final de tudo, o que a gente precisa entender sobre toda essa questão de tecnologia, de inteligência artificial, é que pessoas, elas sempre vão existir, independente das máquinas, independente da tecnologia. E eu acho que o mais importante disso tudo é que a gente saiba que, no fundo, Deus ele se manifesta e ele age através de pessoas, através de nós. E ninguém faz nada sozinho, gente. Ninguém constrói nada sozinho. Tem aqui, ó, o Igor, aqui, ó, que é o diretor. Quer dar as caras aqui, fiote? Mostrar a cara, depois você mostra as caras, acha ele aí na internet. Igor Aves. O homem é teólogo aí, é pastor, enfim, e é editor. E tá aí na caminhada com a gente já há bastante tempo, leal, fiel aí, dedicado. E tudo isso aqui é feito através de coração humano, de pessoas. Então, se tem uma coisa que você precisa investir nessa terra, e é uma das coisas que o Senhor nos ensinou a investir, é em pessoas, né? Então, minha relação com o Marcelo é um investimento em pessoas. A minha relação com o Igor é um investimento em pessoas. E você tem aí na sua igreja, você tem na sua empresa, você tem na sua casa pessoas. Então, sai do celular, dá um abraço nessa pessoa, sabe? Sai da televisão. É maravilhoso a tecnologia, a inteligência artificial. Use, abuse, desfrute de tudo isso, porque é realmente algo muito bom. Mas não deixe que isso venha tomar o lugar das pessoas na sua vida, do seu filho, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, porque daqui a pouco o tempo passa e as pessoas, elas estão tão voltadas para tudo isso que elas estão deixando aquilo que é mais precioso, que é o relacionamento humano. Então, só um recadinho aí para você. Desfrute da tecnologia, da inteligência artificial, de tudo isso, mas não esqueça de você, não esqueça das pessoas que te rodeiam. Cuide da sua saúde física, emocional, cuide da sua espiritualidade, mantenha a sua relação com Deus, mantenha a sua relação com as pessoas, porque esse é o mandamento mais importante, amar Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, tá bom? Até o próximo Espiritualmente Podcast. Então vem aqui embaixo, aperta aqui o inscrever-se, se inscreva nesse canal, do ladinho vai aparecer um sininho, aperta o sininho
E compartilha para mais pessoas. Esse podcast está imperdível para você aprender mais sobre tecnologia, aprender sobre inteligência artificial, à luz da Bíblia, que com certeza vai ajudar você. E onde é que o pessoal te acha nas redes sociais, Marcelo? Fala ali pro pessoal. Marcelo 2Ls Nicoliello. Ou, agora que está nascendo o canal, não sei se vai dar para encontrar fácil, né? Que é o Criativamente, mas dentro do Positivamente dá para encontrar que tem a playlist lá dos episódios. Perfeito. E, inclusive, tem o Positivamente que vai ao ar. Ele tem dias que vai ao ar. Todo domingo. Todo domingo vai ao ar. Com a Lizzie Benítez e Galego. Lizzie Benítez e Galego, se vocês não... Que é um casal sensacional. Inclusive, é um casal maravilhoso. É raro encontrar um casal que tem fama e influência, mas tem coração e caráter. Inclusive, os dois estão me devendo vir aqui, né? Agora eles Voltar, estão de férias. Estão de férias. Mas eles são, assim, sensacionais. Eles já tiveram no Espírito Já tiveram, já. Lá no comecinho, antes de conhecer o Marcelo. Ora a Deus para que eu possa honrá-los muito mais. Amém. Que Deus abençoe eles. Conheço, tenho possibilidade. Inclusive, participei do Positivamente. Do Positivamente recentemente, E são um casal realmente de Deus. E a Lizzie tem uma história incrível, né? O Galego também, lutador e tal. E agora, o Galego também é surreal a história. Agora começou um trabalho com uma igreja e é calvinista agora. E reformado ali, um cara... É a reforma necessária do Brasil, viu? O Galego é um cara diferenciado. O confronto. E a Lizzie tem essa coisa também agora de querer alcançar as vidas, né? E também está estudando psicanálise. Psicanálise. Apesar que eles têm a célula já tem bastante tempo, né? 7, 8 anos. E aí a igreja tem 1 ano, fez 1 ano agora. E ela está caminhando na psicanálise, né? Muito bom. E eles são enviesados pela palavra. Não, é perfeito. É que nem assim, a gente vê o coração, assim, não tem maldade não, assim. Não tem interesse próprio, não sei o quê. Eles querem fazer o reino de Deus. Muito bom. Pessoas assim é bom estar perto, né? Então siga lá o Positivamente também. Siga lá o Marcelo, acompanha lá. Daqui a pouco tem muita novidade vindo por aí, né? Sim. De inteligência artificial, de também tecnologia. Você quer aprender mais, quer contratar os serviços do Marcelo também. Você que quer trazer esse trabalho para dentro da sua igreja, você que é um pastor líder, você que é um empresário, uma empresária, quer saber mais, segue lá que ele vai estar postando bastante coisa lá. E daqui a pouco tem curso, tem um monte de coisa aí, aí pela frente, tá bom? Amém. Muito bem, pessoal. Até o próximo Espiritualmente Podcast. Um beijo no coração. Tchau!